Já. Bem-vindos ao 30º episódio do podcast do InfoSign, que é a plataforma dedicada às tecnologias de impressão digital e comunicação visual. Eu sou o Luiz Emanuele, o editor do portal infosign.net.br. Hoje a gente tem como convidado o Robson da Cor e Processo. Isso. Para a gente conversar sobre uma coisa muito importante que até agora a gente não tinha abordado, que é a importância de se investir em software de impressão digital e de workflow também, né? É fundamental, cara. Vamos tentar mostrar, evidenciar para o pessoal essa importância, né? Esse fundamento. Bem-vindo, Robson. Robson aqui também é podcaster, né? A gente tem lá o Printcast com a TV Abigraf, né? E, obrigado, cara. Tô contente de estar aqui. Você é um cara camarada, que eu admiro pra caramba, puta cara profissional. Obrigado. A gente já se conhece, vai uns 25 anos já também, né? 22. 22. Muito tempo. Né? Desde o tempo de ABTG, então... É legal porque existem boas amizades que começam no trabalho. Eu acho isso legal. Tem gente... Tem trabalho que começa na amizade, a nossa amizade começou no trabalho, foi invertido. É legal. E o Robson, né, que é da Cor e Processo, já tem 35 anos de indústria de impressão. 35, desde 91, né? 91. Eu fui orçamentista quando você não tinha software de orçamento, a gente fazia na mão. E você também é formado tecnólogo lá no Senai, né? Sou formado, minha turma é a 13ª, né? 2004 a 2008. Depois eu acabei começando uma engenharia de produção que eu parei no meio da pandemia. E hoje eu estou fazendo uma pós-graduação de projeto de embalagem no Senai. Lá no Senai também. De novo. Legal. E você acabou se especializando na parte de gerenciamento de cores, né? Software e equipamentos gráficos também, né? Cara, curioso que isso começou num curso que eu fiz quando eu trabalhava na BTG. E um dos caras que ministrava o curso era o professor Pedro Casotti. E o Pedro falava da importância da padronização para você poder gerenciar a cor. Muita gente só fala de gerenciar a cor, ninguém fala da importância de padronizar. Porque isso aí dá muito trabalho e requer dedicação e atenção. E, no geral, as pessoas querem o que é fácil. Começou ali, cara. 2 anos e meio depois, eu fui trabalhar numa empresa, numa revenda de software. Aí eu aprendi mesmo a importância disso. Depois eu passei por máquinas. Eu fiquei 6 anos com máquina offset, máquina digital também. E aí teve um momento da vida, máquina é um mercado bastante... não é muito leal, vamos dizer assim. Meio volúvel, né? Mas eu acho que o processo de negociação de máquina... Hoje está diferente, ainda bem. Eu tenho amigos que estão... Caras que eu acredito, confio, respeito. Mas na época que eu passei... era muito... Tinha muita deslealdade, isso aí me encheu o saco. E aí, um cara que hoje é VP da GMG, o Paulo Monteiro, a gente se encontrou numa feira de flexo. Ele falou, cara, monta sua revenda, a gente dá representação, a gente gosta do seu trabalho. Eu comecei ali, 2014, né? Final de 2013, virada para 2014. E foi aí que você também começou a entrar um pouco mais no mercado de comunicação visual, grandes formatos, ali, né? Também. Porque o software te leva a isso. Sim. Na verdade, as pessoas acham que software é uma coisa muito fechada. Não é. O software ele é muito amplo. Um mesmo software que atende, em alguns aspectos, o mercado de offset, também pode atender o mercado de comunicação visual, pode atender de embalagem, pode atender sublimação, pode atender flexo, né, label, né? Tudo que tem a ver com impressão, né? Exato. Por quê? O software, a gente mais à frente a gente vai dividir, classificar, mas a gente tem software desde a parte mais primordial até a parte mais específica. Robson, vamos começar então, o que eu queria de você, porque a gente percebe no mercado, de uma maneira geral, que tem essa ênfase em investir em equipamento, né? E se investe pesado, inclusive. E aí,
muitas vezes se negligencia o software, né? O investimento do software, né? Então, assim... E, na verdade, sem um software, que na verdade é o cérebro de tudo, você não consegue... não consegue ter a produção e muito menos tirar o máximo dela, né? Então, eu queria saber de você qual que é a importância de fazer um bom investimento em software. Junto com um bom investimento de equipamento, né? Assim, são duas coisas que deveriam andar juntas, na verdade, né? Tá. Vamos entender, vamos comparar com a maratona. A máquina é músculo, pernas e o sistema cardiorrespiratório. Isso é a máquina. O software é o cérebro. O cara pode ser muito hábil para correr. Se ele não tiver estratégia, ele não termina uma maratona. Ele tem que ter uma estratégia. O software é isso aí. Vai te permitir a estratégia. Senão, tudo que você supostamente adquire de produtividade com a aquisição de uma máquina, você pode perder por você não ter estratégia, que é a parte de software. É a mesma coisa você ter uma boa perna, mas se você não tiver o cérebro para fazer ela funcionar direito, você não tira... Exato, não cara. É assim. Usando essa analogia, né? Bom, então assim, você tinha falado dos tipos de software, né? Então, vamos lá classificar eles. Eu vou de trás para frente. E na verdade, assim, a gente está falando de softwares de grande formato, impressão digital principalmente, tá? Tudo bem que a gente pode aplicar softwares gráficos para esse tipo de impressão também, né? Mas assim, vamos falar mais especificamente para grandes formatos. Impressão digital também, impressão digital inkjet, né? Tá. Eu acho que inclusive, o momento é da inkjet, né? A gente viu isso na Drupa 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás. A inkjet foi a dominou, grande né? sensação, dominou, trouxe... Efetivamente, foi quem trouxe novidade para o mercado, foi o inkjet. E na parte analógica, quer dizer, nas tecnologias analógicas, quem trouxe evolução foi a parte de software. Então, a gente pode falar isso também depois. Mas eu vou começar da ponta final para trás, porque vai ficar fácil para o pessoal compreender. Certo. Geralmente, o pessoal de impressão digital e comunicação visual acredita que software é apenas aquela interface pela qual o cara manda o arquivo para a máquina. É a interface do arquivo com a máquina. Não é só isso. Essa interface ela pode ser uma coisa mais basal, que é o RIP, que é o software que vai rasterizar aquele arquivo PDF, que vai separar em canais, que a máquina vai entender e aí ela vai receber cada canal de cor, cian, magenta, amarelo, preto, cores especiais, branco, verniz. Então, o RIP faz isso. Ele pega um arquivo, que é digital. melhor que seja um arquivo digital, mas melhor que seja PDF. A gente sabe que alguns usam JPEG e tal, mas é melhor que seja PDF por uma questão de gerenciamento. E padronização também, né? Porque ele já vem fechadinho, já vem com todas as... O PDF é o formato para impressão. Então, existe o PDF de publicação online, eletrônica, mas para impressão, o formato é o PDF. Então, inclusive, é um erro quando não se usa o PDF. Mas a gente chega lá também na estratégia. O RIP, ele vai receber esse arquivo PDF, vai separar as cores e vai organizar e vai permitir que a máquina faça a impressão por canais. Esse é o RIP. Existe um outro cara que ele é um pouco mais amplo, que ele engloba o RIP e tem mais funcionalidades, que é o workflow, que é o fluxo de impressão. Geralmente, esse software, então, vamos dizer que ele é uma suíte, ele é um integrador, ele é uma suíte. Então, ali dentro, ele tem um RIP, ele tem um aplicativo de imposição ou Nest. O pré-impressão, né? É o trabalho de pré-impressão. É aquele que vai te permitir fazer o aproveitamento dos arquivos na folha. Nest, panelização. Exato. Vai fazer o ganging, vai fazer o rapport. Ele vai fazer tudo isso. No workflow também, um bom workflow, ele tem uma ferramenta auxiliar
para você poder fazer o pré-flight do arquivo, que é você fazer a verificação da integridade do arquivo no que diz respeito aos requisitos, né? aos requisitos de impressão. Então ali, essa fase é que a maioria do pessoal da comunicação visual de grandes formatos e inkjet é uma parte que todo mundo ignora. Todo mundo acha que você só tem que receber o arquivo, fazer o imposicionamento, ou ganging, ou o nesting, enfim, e mandar para imprimir. Não é só isso. A gente tem um número que é crível. 84% dos arquivos não estão adequados para impressão. Sempre tem alguma coisinha ali para acertar ou que está pecando. 9% chegam da massa, tá, de arquivos. 9% chegam ok. 7% chegam sem nenhuma condição. Então, eles têm que ser devolvidos para quem o enviou. Eles têm que ser refeitos. E 84% estão sujeitos a ajustes e correções. Cara, isso é um mar de arquivo. E o empresário A gráfico, maioria esmagadora. é esmagador. E o empresário gráfico não conhece. O gráfico, o impressor, o convertedor, vamos dizer assim, o cara da impressão, ele não conhece isso. Porque pouco se fala. Por uma questão de marketing industrial. Mas pouco se fala disso. E quais são os principais erros ou as principais questões a serem revistas aí, itens a serem revistos nesse arquivo que vem? Tá. A pior parte, no caso de impressão digital e grande formato, a pior parte é perfil embutido. Toda vez que alguém fala, eu vou te mandar o perfil de cor, cara, esquece. Você tá sendo induzido a um erro. O perfil de cor é um conjunto de informações, de preferências que ele considera a máquina, a mídia, a tinta e até a condição de impressão. Ou seja, a máquina ela vai se degradando, os elementos físicos dela vão se degradando com o tempo. No perfil de cor, isso também é considerado. Então, eu simplesmente pegar um perfil de cor, suponhamos, eu tenho a máquina X, você tem a máquina X também. Eu estou rodando com uma mídia Y e a tinta J. E você está rodando com outra coisa, mas só porque eu tenho a máquina igual à tua, eu mando, o mesmo perfil. Luiz, use esse perfil que é bom. O perfil está muito envolvido, na área que a gente está abrangendo aqui, ele está muito envolvido em tentativa e erro. Raramente você encontra ciência por trás da construção de um perfil. No máximo, uma calibração. Vamos calibrar aqui. Tem 3, 4, 5 perfis aqui na lista. Vamos escolher um, qual que vai ficar mais bonito. É sempre isso. Então, e daí você entra no software de gerenciamento de cores, né? Já aproveitando, né? Aí a gente vai para gerenciamento de cores. Alguns workflows têm essa capacidade de gerenciar cores, que é ele receber um perfil, retirar um perfil ou inserir um perfil. E nesse ponto, cara, tem um erro, eu acho ele gravíssimo e muito recorrente, que é o arquivo chegar com um perfil embutido, passa pelo workflow, que vai forçar um outro perfil, um segundo perfil, sem retirar o primeiro. E aí você tem uma informação dupla que é conflitante, que vai dar problema na impressão do mesmo jeito. Nessa hora é a máquina que decide qual que vai ser o mais interessante. Ele cria médias, né? Tá. Ele vai criar uma média, na verdade. Ele cria médias. Então não é nem mussarela nem calabresa. Se ainda fosse divididinho, tudo bem que você ia escolher o seu pedaço. Mas é uma média. Então, a grande importância que eu estava falando do pré-flight, essa é uma das situações que você tem que evitar. A gente já teve caso, isso é recorrente, tá? Mas assim, o caso mais interessante foi um caso de uma sublimação, uma empresa no Sul. Cada computador que gerava arquivo tinha uma configuração de perfil. Eram quase todos diferentes entre si, mas a gente tinha 3 perfis diferentes nas 7 máquinas. Isso tudo dentro da empresa mesmo, não do cliente. Tá. Então a gente tinha diferentes perfis já na construção do arquivo. Tá.
Eles faziam o arquivo lá dentro, Cada um do seu jeito, cada um com o seu perfil. Já tem a variável do monitor, Sim. que nunca é igual. Já tem a variável do RGB em confronto com a impressão, que RGB é formato de tela, não é formato de impressão. Então, tudo isso somado. E nas máquinas, nos RIPs das máquinas, também não tinha uniformidade nenhuma. E foi interessante porque a partir do momento que a gente levou, vamos chamar de ciência, né? A gente levou essa ciência para esse caso, mudou completamente, cara. Isso é só uma questão. Aí, na verdade, você tinha quantas impressoras? E cada uma era 3 impressoras? 3 impressoras. 2 de um mesmo fabricante, embora linhas diferentes. Outro erro também. Cara, não é porque é do mesmo fabricante que vai ser igual. Nunca é. Pode ter a mesma cabeça, mas a máquina é diferente. Até os modelos também, né? Os A modelos mesma são empresa tem diferentes, modelos então, diferentes que vai ser... sabe, não vai ser igual. Então tem que respeitar isso. 2 eram de um mesmo fabricante e uma outra era de um... sei lá, eu não vou lembrar os nomes não, tá? Uhum. E isso causava uma salada tremenda, cara. Então a gente conseguiu ali levar um conhecimento de software para eles entenderem como que eles tinham que fazer e deu resultado na hora, assim, no mesmo dia, Luiz. Porque a sublimação é muito rápida, né? Sim. Você imprimiu ali... E esse cliente tinha problema de cor no final? Tinha que refazer trabalho? Tinha. Ele tinha... algumas coisas ele tinha que refazer, mas mais do que refazer, ele tinha um alto índice de reclamação e ele estava entrando em descrédito. Então, os concorrentes... Quer dizer, ou ele acertava ou ele começava a perder cliente, né? Os concorrentes estavam invadindo a área dele. E não é... E é um cara que tem nome, tá? Famoso, isso aí. Esse tipo de problema, Luiz, não é privilégio de gráfica pequena, não. Quem acha que é só gráfica pequena... Eu vou usar outra expressão. Quem acha que empresa pequena, só pequena erra, tá enganado, cara. Um dos caras que mais acerta, que eu conheço, ele é de sublimação e ele já veio aqui, é o João Leodônio. É o João. O João, ele é bem técnico também, né? O João é um cara, ele é extraordinário. Ele tem poucas pessoas na operação dele e ele faz tudo direitinho. João é um exemplo. Eu acho o João um exemplo mesmo. E esse aspecto que eu estou falando, perfil, é um problema. Um outro, imagem que vem em RGB. E aí você vai fazer a conversão para CMYK. Nem sempre ela é bem feita. Ou cada RIP faz de um jeito. Se você tiver uma ferramenta que te faça isso antes, você está uniformizando. Excesso de tinta. Somatória muito alta. Então, tem arquivo que... Tem gente que faz aquele preto composto, aquele preto rico, ele coloca 100% de preto, 100% de cian, 100% de magenta, 100% de amarelo. É um desperdício de tinta. É um desperdício absurdo. E fora que você não controla a cor assim, né? É um problema em todos os sentidos. Uhum. Isso também vem. Muitas vezes, a fonte não veio ou está corrompida. E aí, a gente tem um amigo nosso em comum que ele já tinha impresso 800 metros lineares de um material de um grande varejista e ele descobriu que estava com problema de fonte. Mas ele já tinha 800 metros lineares, não é pouco. De um material grande, era de faixa, né? Uhum. Então, esse é um outro problema. Marca de na corte, verdade, formato... o Preflight ele faz uma peneira ali, né? Ele faz não uma deixa, peneira. ele não deixa passar aquilo que realmente pode dar problema lá na frente, né? Então, na verdade, é um investimento que você faz ali, né, no software, que vai, na verdade, economizar um monte lá na frente, né? Assim, geralmente, sim. Ele só não economiza para quem não mede. A empresa, o profissional que não tem apreço por medir e comparar, ele nunca vai ver resultado. Uhum. Porque ele não sabe. Ele está andando com os olhos vendados. Então, isso aí não é que as ferramentas não funcionam, é que o cara não enxerga. Porque ele precisa ter um histórico também de tudo que ele faz. Você precisa ter um histórico. Cara, você precisa ter medição das coisas.
hoje, Luiz, a gente vive uma característica industrial no processo de impressão. Não é mais tentativa e erro. Hoje é um processo industrial. Porque tem um monte de gente no mercado, tem um monte de empresas no mercado competindo. Então, todo mundo está buscando evolução. Então, todo mundo está controlando melhor, está sofisticando suas tecnologias, suas formas de controle, suas observações. Quem não faz isso é boi de piranha, cara. Infelizmente. É o cara que entra no mercado, não está preparado, não se preparou, não quer aprender, não quer evoluir, fica 1, 2, 3, 5 anos, sai todo arrebentado e fala que o mercado é ruim, que a impressão digital é ruim. Cara, tem muito caso assim, né? Tem muito caso assim. Eu trabalhei com impressão digital 96, 7, 8 e 9. A gente cortava o mato com facão. E ali era impressão digital de qualquer tipo. Mesmo desde laser, já tinha inkjet. Mas ela não era dominante ainda. Não era dominante. E ela, quer dizer, era bem incipiente ainda, não tinha esse nível de tecnologia que tem as cabeças hoje. Não tinha. A eletrônica que tem hoje também. Mas eu lembro que quando a gente comprou uma máquina Holland, que era acho que era a Hi-Fi. Cara, isso aí deve ter sido 97 ou 98. Foi uma das primeiras aqui. Cara, né? foi uma evolução. Pra gente, a amplitude de cor, a qualidade de cor, nessa época eu era vendedor, né? Eu era gerente de vendas. Cara, eu tinha uma ferramenta extraordinária. A gente cobrava muito bem, cobrado, porque outra coisa que quem está no mercado digital precisa entender é: você não vai vender só produção industrial, você vai vender conveniência. Solução, né? Solução. Cara, isso é uma crítica que precisa ser feita. Tem muito cara da indústria de impressão tradicional que ele está acostumado com uma filosofia de commodity e ele chega na impressão digital e ele traz esse mau hábito. Ele traz esse mau hábito de olhar e falar assim... Pô, o digital ele tem muito mais a ver, talvez, com um serviço, né? Uma prestação de serviço, porque tem não só a impressão, mas uma série de outros serviços englobados ali. Sim. Do que propriamente uma indústria em massa, assim, né? Que às vezes o pessoal gráfico está mais acostumado. Então, assim, o digital ele tem uma outra concepção também de entrega de serviço, né? De entrega de trabalho. Sim, é totalmente diferente. Cara, é totalmente diferente. Você resolve problema. Com digital, você resolve problema. No geral, é isso. É diferente do tradicional, porque o cara tem uma programação para comprar, uma programação para te abordar, para pedir, Luiz, preciso disso aqui, faz para mim. No digital não, cara. É resolver problema, é apagar incêndio. Então, tratar o digital com aquela filosofia de valores que o cara trata naquele material mais programado e mais industrial, vamos dizer assim, tá errado. Inclusive, é muito comum esses caras entrarem no mercado para estragar, para deturpar. Porque ele olha aquilo e pensa assim, poxa, os caras estão cobrando uma fortuna, porque para mim custa tanto. E o cara não sabe nem calcular custo, Luiz. É porque se aquele custo é maior, é porque tem vários agregados ali também, né? Que não só a impressão, é isso que eu estou falando, né? Não é só a impressão, você tem uma série de outros agregados que denotam, então, essa questão de você, de fato, entregar um serviço, né? Não... Eu vou te falar do que eu vi há 30 anos atrás, exatamente 30 anos atrás, 96, e eu vejo agora. Quando eu estava... Essa gráfica chamava Action. Quando eu estava na Action, cara, muitas vezes a gente avançava o horário, os meninos recebiam extra, e naquela época, 96 tinha pouquíssimo metrô e tal. Eu levava os caras em casa. Eu punha todo mundo no meu carro e ia levando, porta em porta, para depois eu ir para minha casa para ter o meu descanso. Hoje eu vejo clientes meus fazendo a mesma coisa, trabalhando até tarde, trabalhando de madrugada, trabalhando em hora extra, depois tem que... cara, tem um custo. Você tem que alimentar essas pessoas à noite, e não é mais restrito alimentar. Você tem que fazer a logística para essas pessoas voltarem para suas casas. Depois, no outro dia, essas pessoas... O cara não vai chegar no primeiro horário. Não. Tudo isso aí impacta no custo. Sim. Mas Porque tem muita coisa
que é de última hora, né? Serviço de última hora e as pessoas, assim, para entregar no tempo que o cliente quer, precisa fazer esse tipo de... Precisa, cara. Isso aí Não é tem uma jeito. característica do digital. Então, a gente vê o tempo todo. Tempo, né? Tempo ali... Tempo. Tem uma amiga que foi contemporânea do Senai. Ela trabalhava numa agência e ela era terceirizada de um grande banco. Ela cuidava da parte da programação visual das agências. Uhum. Hoje isso não tem mais porque os bancos estão fechando as agências. Mudou muito, né? Mas um pouco antes da pandemia tinha muito. E, cara, ela estava no Nordeste e uma noite ela me ligou chorando. Eu estava num cliente meu e, por acaso, ela ligou chorando e ela dizia assim, eu não aguento mais. Porque o cara que roda as coisas do banco tal e manda pra gente aqui, roda tudo errado. Cara, ela estava no Nordeste. E ela estava há 20 dias. E ela falava assim, eu já comprei roupa. Precisa ter toda uma padronização, né? Porque não adianta assim, um banco... É a mesma cor, né? Do banco aqui no Sudeste ou no Nordeste. Qualquer Você lugar. precisa ter padronização aí. E cor, a cor é matemática, né, gente? Hoje E cor é basicamente software também, né? É software e você pode controlar através da matemática. Não é o olho. Hoje, eu não preciso, assim, mandar o Luiz... Vamos supor que eu coloquei uma marca de produto. Eu não preciso mais pedir para o Luiz Emanuele e rodar todas as gráficas que imprimem para mim. Assim, Luiz, vai lá como produtor gráfico e aprova. Porque isso é no olho. Isso é totalmente subjetivo. Hoje, tem forma de controlar isso matematicamente. Você faz uma leitura matemática daquilo. Tá no número? Tá bom. É o que vale. É uma outra coisa, é uma outra evolução que o mercado teve. E muitos ignoram, nem sabem que isso existe. E quem faz isso é software. A gente já falou então do RIP, do Workflow, do software de gerenciamento de cores também, né? A gente passou por cima. A gente passou por Você cima. quer... Eu queria assim, o software de gerenciamento de cores... E depois tem mais um que seria de gestão e de orçamento também, né? Não sei se também eles são separados ou... são separados, mas são integráveis. Tá. São integráveis, mas naturalmente são separados. Certo. Você pode ter só o RIP, que é o primeiro que eu falei. Você pode ter só o Workflow e ele pode ter todas aquelas funcionalidades que eu citei, que é o nesting, ou a imposição, ou o rapport, que é impressão, é o step and repeat do seria arquivo. pré-impressão, impressão e acabamento tudo junto ali, né? Mais também orçamento, né? Essa integração toda com a empresa, na verdade, né? O Workflow pode dar o comando também de corte para as suas máquinas de corte, né? Então ele vai receber o desenho da faca do arquivo e vai mandar para uma máquina que vai cortar o material que uma imprimiu, a outra cortou. O que também é importante, porque muito do gargalo de empresa de comunicação visual e impressão digital é o acabamento, né? Então, se você conseguir essa integração, né, da pré-impressão e impressão com o acabamento, né, esse gargalo tende a diminuir, né? Quando você consegue não só a integração, mas também direcionar melhor, né, os trabalhos, né? Você ganha muito tempo. O Workflow, por exemplo, ele te dá uma visão de tudo. Numa mesma estação, você consegue saber tudo o que está acontecendo em todas as máquinas. Inclusive remotamente, né? Porque às vezes você não precisa nem estar no seu escritório, na fábrica mesmo ali, né? Você pode estar remoto. De casa, você pode, inclusive, saber o que está acontecendo lá na empresa. Você né? pode estar remoto. Quando você não tem isso e você tem só um RIP para cada máquina, você precisa ter uma pessoa olhando esse um RIP de cada máquina. Então, você precisa ter mais gente. Isso é um problema. Hoje, para nós, é um problema gravíssimo. Mão de obra é difícil de contratar, né? De você ter uma mão de obra mais especializada e também de manter, né? Ainda mais com o custo no Brasil. O custo tá absurdo, né, cara? E você precisa treinar. Você precisa qualificar as pessoas. Você precisa tratar. Aí, hoje, existe também, agora, por legislação, a questão da saúde mental, né? Hoje ela é abordada por uma legislação e isso é uma dificuldade a mais, cara. Porque a gente vive uma sociedade doente. Não só isso também, a gente tem que lembrar também que a impressão digital solvente foi muito dominante no nosso mercado, né? Claro que assim, de alguns anos
bons anos para cá, algumas tecnologias mais sustentáveis estão emplacando, né? Você tem Isso é bom. UV, você tem látex, né? Resina, enfim, porque também isso, de uma certa maneira, também impactava, né? A saúde dos operadores ali, né? Pô, pra caramba. Né? Bom, a gente é de um tempo que... Quantas vezes eu não entrei já vamos dizer, SignMaker, né? Para não dizer uma gráfica, com uma sala que tinha uma impressora solvente de grande formato, assim. E era insalubre mesmo entrar na sala. Assim, se você não tivesse pelo menos uma máscara, você não conseguia ficar 1 minuto na sala de tanta saturação de solvente que ficava no... inclusive, eu não sei se é inflamável, mas, cara... É. Se você tiver um acidente, uma faísca ou um desavisado querendo acender um cigarro, você pode ter um problema muito sério, cara, porque isso aí é saturação. Dependendo do tipo de solvente, cara, a gente estudou no Senai, BTX, né? O buteno, tolueno e xileno. Eles têm afinidade com a área gordurosa do nosso corpo, que é medula. Você tem um impacto, você tem uma possibilidade de você... se você utilizar o mínimo de EPI ali... E o profissional não usa EPI, cara. Eu tive essa experiência numa gráfica. Os caras não usavam EPI. Cara, como eu ficava bravo. Incomoda, aperta. Porque tem realmente, sim, mas não tem como... Não tem como, mas não usar. O ser humano, ele ignora isso. E quanto menos informado... quanto menos limitado intelectualmente ele for, menos ele vai dar valor para essas coisas. Ele vai achar que o EPI é uma coisa que incomoda, ele não vai achar que é algo que preserva a vida dele. Que protege ele, né? Porque protege. É um equipamento de proteção, né? É exatamente isso. EPI, equipamento de proteção individual. Cara, isso é difícil, mas a outra parte que a gente tem também, que eu particularmente acho que é um problema agora, é essa questão de saúde mental, porque as pessoas estão fora do eixo. Elas se comportam fora do eixo em todos os lugares onde elas estão. Então, seja na escola, em casa, na rua, socialmente e no trabalho também. Porque quando a pessoa está desequilibrada, está sempre desequilibrada, né? Ela bagunça tudo em volta dela. E aí, cara, eu acho perigoso, e isso vai dar a margem para muita interpretação errada das pessoas acharem que a empresa é responsável pelo problema de desequilíbrio emocional, que nem sempre é. Pode ser coisa que o cara traz. Sim. Eu me lembro, cara... E aí, depois a gente voltando também na questão do software, o software até ajuda também não só você lidar com menos gente, vamos dizer assim, né? Porque se você tiver um investimento em software que integra mais e faz mais o trabalho, vamos dizer, se o seu software conseguir fazer mais o trabalho braçal, então, de certa maneira, você não vai precisar de tanta mão de obra. Sim. Certo? Então, você já diminui. E, de uma certa forma, também, quando você tem uma produção que ela é mais integrada, mais alinhada, ela acontece de uma maneira mais integrada mesmo, né? Eu acho que... E produz menos erros e menos falhas, isso também impacta, de uma certa maneira, na própria saúde das pessoas também, né? Porque, assim, isso muito da pressão que as pessoas recebem ou sentem é em função de erro, de falhas... E que o software, de uma certa maneira, está lá também para diminuir, né? Está lá para ajudar, porque o software ele é uma combinação de matemática. Ele vai fazer repetidamente uma mesma coisa no mesmo padrão. Aliás, tudo que é repetitivo, você pode colocar um software para fazê-lo automaticamente. Isso é um outro nível que a gente vai falar depois. Que é a parte de automação, que dá para ser feito e é excelente. A grande sacada da automação é ela liberar o profissional daquelas atividades que são mais estressantes, que são as coisas repetitivas. Isso estressa muito, cara. Sim. Você já deve ter trabalhado em gráfica, onde a rotina era estressante, a jornada era estressante. E você tinha que fazer a mesma coisa...
sempre, toda hora, e você dizia, pô, mas por que ninguém resolve isso aqui? Muitas vezes não resolve porque não conhece, ou porque não quer, ou porque não sabe... Que existe a ferramenta para isso. Que existe a ferramenta. Uhum. Isso impacta na saúde mental também do profissional. E Robson, só voltando também na questão das boas práticas, né? A gente estava falando ali do pre-flight, né? Do arquivo, PDF e tal, assim. Da tua experiência ali mesmo no chão de fábrica, né? O que você tem de indicação, assim, de boas práticas quando a gente está falando de software? Cara, eu considero 3 pilares na produção. E uma, acho que também, só te cortando, né? É justamente o que ele já falou, de fazer um investimento bem pensado em software, né? Eu acho que isso é a primeira boa prática, né? Tem que ser bem pensado. É muito comum quem está fazendo investimento... E assim, quais são os milhões numa requisitos? máquina. Quais são os requisitos? Vou fazer um investimento em solução. Vamos pensar em solução, porque aí a gente coloca software e hardware junto, né? Hardware que eu digo, os equipamentos de impressão ou mesmo de acabamento. Então, quando a gente está falando de investimento, assim, para máquina a gente tem ali, vamos separar. Então, para impressora a gente vai ter os requisitos X. E para software, quais são os requisitos que assim, você indica para fazer o melhor investimento? Assim, o que eu preciso saber, o que o empresário precisa saber para fazer um bom investimento em software? Assim? Quais são os requisitos? A gente tem 3 pilares importantes aqui. Primeiro, você tem que ter uma ferramenta que possa verificar o arquivo. Você pode chamar de pré-flight o nome que você quiser. Mas, primeiro ponto, verificação de arquivo. Esse é importante. Até porque você recebe muito arquivo, né? Você não sabe quem criou, todo dia você recebe, vem de fontes muito diferentes também, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas tipo Canva. As origens são Canva, muito... cada elemento dele é uma layer, é uma camada. Você imagina tudo aquilo num RIP que não está preparado. Bagunçou. E agora com inteligência artificial também, um monte de gente criando. Tendência de piorar. Então você tem que estar mais preparado do ponto de vista da lógica. Primeiro ponto, então, verificação de arquivo. Cara, isso é fundamental. Segundo ponto, ter o processo bem desenhado. O que você vai ter que fazer? O passo a passo. Isso tem que ser uma coisa fixa e tem que ser repetido. Quer dizer, ele precisa mapear, saber tudo que ele tem ali na produção dele, do começo até o final, até, vamos dizer assim, desde o comercial até a entrega final ali, ele precisa ter tudo isso muito bem mapeado. Você tem que ter, por exemplo, eu fui comercial, no início eu fui comercial. Quando eu estava numa empresa em que as coisas não se conversavam, eu vendia serviços que não podiam ser entregues. E eu não podia, antes de fechar um negócio com o cliente, toda hora ligar para o gerente de produção, diretor de produção. Eu estou fechando isso, você consegue entregar? E o cara também tinha eu e mais 5. Então, é humanamente impossível você gerenciar esse fluxo todo de informação. Então, você tem que ter o fluxo de informação num único lugar. Você precisa ter a ferramenta de pré-flight, de correção de arquivos. Você precisa ter a ferramenta de gerenciamento de cores. Então, eles estando dentro de um workflow ou não, você precisa ter. Porque essa parte do gerenciamento de cores é para você eliminar informação errada de perfil e você fazer a aplicação do perfil correto. E a outra... O que vai te garantir pelo menos uma repetibilidade de cores ali, e aí... É isso aí. O que é necessário hoje, né? Porque cor, inclusive a gente tá falando de comunicação visual, né? Então a gente tá falando de visual. A gente tá falando de padrão. De padrão, então e de cores que são, na verdade, quando a gente tá falando de cores de marca, né? E são cores que você... É aquela cor específica que você precisa atingir, reproduzir... E muitas vezes em lugares completamente diferentes, né? Você tem que ter isso numa gôndola, uma testeira, num wobbler, num banner, numa fachada, numa vitrine. Em tudo. Então, você tem que ter... Isso você só consegue com consistência de cor. Para isso, você tem que ter ferramenta de gerenciamento de cores. Uma outra coisa que você tem que ter
é ferramenta de leitura de cores. O cara fala, mas isso aí é espectrofotômetro. Esse mousezinho parece um mouse, né? Cara, esse mousezinho, caixinha, né? Essa caixinha é caro, é só para isso? É só para isso, mas ele vai te dizer qual é a matemática da cor. É mais ou menos o seguinte, ele vai dizer o GPS. Vamos fazer um comparativo. Eu vou usar um exemplo bem bobinho. Praça da República. A maioria das cidades médias e grandes do Brasil tem uma Praça da República. Se você colocar no Waze ou no GPS, num aplicativo, Praça da República, ele vai te dar uma lista gigante de praças da República. O espectrofotômetro, ele vai dizer qual é o endereço daquela cor. Ele tem 3 eixos. Luz, tom e saturação. Então, ele vai dizer que é a Praça da República que fica no centro de São Paulo, não a Praça da República de Guarulhos e nem a de Sorocaba. É por isso que você precisa ter ferramenta, tem que ter isso. Isso é... Ele vai te dar a coordenada certa ali, né? Vai te dar matemática. Então, isso é primórdio, cara. Isso é primordial. Não comece ou não continue um trabalho de impressão, sobretudo de impressão digital de inkjet, se você não tem essa ferramenta. E se ela está guardada num armário ou numa gaveta, é como se você não tivesse. Tem que ser usado. Ele existe para ser usado. É como um tênis num corredor, cara. É primordial. Tem que ter. E você precisa ter a visão total do que está acontecendo. Porque a gente está num mercado de impressão digital que é muito rápido. A velocidade conta. Sim. E para ter velocidade, você tem que ter informação e saber onde as coisas estão. Tem gente que já me falou assim, mas isso aí é muito controle. Você precisa ter. Até para você também fazer o custo correto, né, daquilo. Cobrar corretamente aquilo. Nem abaixo, nem acima, mas o quanto que vale. Exato. Mais o seu lucro. Porque se você não tiver lucro, esquece. É uma atividade que tem que te gerar dinheiro. Exato. Eu critico muito aqueles caras que fazem anúncio assim. Não é pelo menor metro quadrado, é o custo, né? Porque tem essa briga, né? Assim, só de preço. E, na verdade, assim, isso é uma coisa que, inclusive, já o mercado já discutiu muito e já chegou ao consenso de que assim, a melhor coisa é sair disso, porque quem entra nessa acaba também quebrando. Eu nunca vi ninguém saudável financeiramente nesse meio. Sim. O cara tá sempre tentando reduzir uma coisa que não tem mais para onde ir. Dizem que para quem tá se afogando, o jacaré é tábua. Então o cara, ele tá se matando, ele tá se afogando, tá com problema, começa a trabalhar assim, vou colocar um preço fixo de metros. Cara, tem quem faça isso com ciência por trás. Que são, inclusive, os grandes players fazem isso com ciência, com medição. Agora, um cara que é novo, achar que ele vai fazer igual, vou dar um exemplo. A gráfica gigante cobra X R$300 um metro de lona. Aí o Zezinho abre uma empresa e fala, mas eu tenho essa máquina. O cara lá também tem? Eu posso fazer esse preço. O cara acha que só por ter a máquina, ainda que ele tivesse uma máquina igual, isso basta para ele fazer o preço. Tá errado, cara, porque a composição de custo não é só a máquina. Não, tem muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas. Daí que vem também a importância de você investir num software Você tem que ter uma ferramenta de custo, porque ali dentro vai ter... Nem que seja da própria máquina, porque muitas impressoras, elas vêm também com softwares que te trazem todas essas ferramentas também de custo. Geralmente ele te dá o custo de impressão. Sim. Só o custo de impressão, mas eu estou falando o custo do negócio. Nós vamos chegar lá. Uhum. A parte de gerenciamento de cores é primordial. E existe uma outra questão que é muito delicado, que a maioria dos fabricantes de máquina entregam o equipamento com um software. Na maioria das vezes, esse software que acompanha não é um software completo. Às vezes é uma versão light, que não tem todas as funcionalidades. Então, eu não tenho gerenciamento de cor. Eu não tenho como mudar perfil ou calibrar. Já ferrou. Mas, no geral, eu falo porque eu tenho 6 anos de venda de máquina.
No geral, quem vende máquina não tem a menor noção do que é software. E despreza. E acha que porque ele está vendendo o bem mais caro, aquilo é suficiente e aquilo é a palavra final. Não é, cara. É sempre um conjunto. Os caras não têm noção, induzem quem está fazendo investimento ao erro, dizendo, não, minha máquina já vem com software, é bom pra caramba, resolve tudo. Nem sempre. Algumas são, de fato, mas nem sempre. Então, o cara precisa pensar nisso. O software de custo que vem na máquina, ela vai dar a quantidade de picolitros que você teve em um job, ele vai te dar o custo mais ali primário. Mas existe um outro custo que você tem que considerar, Luiz, que é folha de pagamento. Você tem todos os custos diretos. Impostos. Prédio, manutenção de prédio, logística, manutenção de logística. Você tem toda a mão de obra, estrutura de TI. Uma outra coisa que os caras não entendem. TI é fundamental, cara. A gente vive na sociedade da informação. Quem não tem TI não é o moleque do computador. TI é estrutura. Eu já fui em lugar bacana que não tinha rede. Que o operador usava um pendrive para... aí já é uma questão de infraestrutura, né? Isso também é uma... O mesmo pessoal de impressora sofre com isso, assim, porque assim, você tem um custo da máquina, mas você não é só o custo da máquina, da impressora em si, você tem também todo o investimento que você precisa fazer em infraestrutura para fazer com que essa máquina opere da melhor forma possível. Exato. Então você vai precisar colocar ela numa sala, com aterramento, com você tem que ter com um rede, no-break. tem que ter no-break, você tem que Tem que ter a umidade do ar e a temperatura controlada. Exatamente. Então, assim, você tem... No-break é seríssimo, cara. Filtro para você não ter um surto elétrico e não perder uma máquina. Um computador também que acompanhe, né? Um computador decente. Nunca, por favor, 4 GB de memória RAM não, né? Tem que ser 32 para frente. Então você tem também vários outros tem várias outras coisas, mas que o cara menos informado... E tudo isso daí depois tem que estar dentro do custo que você vai cobrar. Então, você vai cobrar. Então, esse supercomputador que você gastou, ele vai ter que ser reposto. A sua rede vai ter que ser refeita, vai ter que ser mantida. O seu no-break, uma hora ele vai... Tudo isso é custo, cara. Você tem que depreciar a sua máquina. Então, você tem que considerar que em 5 anos, você tem que fazer o custo, considerando a depreciação dela, pelo menos, cara, eu não sou dono da verdade, então tudo que eu estou falando está sujeito a verificação, revisão e está sujeito a alguém chegar e dizer, eu discordo, eu penso diferente. Mas, cara, pelo menos 5 anos você tem que ter a depreciação para que você possa adquirir uma máquina nova. Sim, mas é mais ou menos isso. Acho que a média é 5. É que as impressoras hoje, dependendo da marca, inclusive, duram muito mais do que isso. Não só a marca, mas também a manutenção, né? Se for um impressor, um operador que cuide bem dela, faça todas as manutenções, a máquina... já vi impressora assim de 10, 15 anos funcionando muito bem. Já vi. E insumo. Insumo também é outro negócio muito delicado. Sim. Porque se você comprar insumo de baixa qualidade, você vai ter baixa performance. Aí, Robson, mas você quer interferir até na minha compra de insumo? Sim e não. Porque quando você escolhe um insumo, você tem que calcular o custo dele em uso, o custo dele e o impacto dele na sua produtividade. Um insumo de valor maior pode ser muito mais produtivo do que um insumo de valor menor. Isso é uma briga que a gente tem em alguns cursos que a gente dá. Porque pode render melhor e também porque vai te dar uma... E vai te dar mais produção. Não, e também vai te dar um resultado que você precisa, por exemplo, de cor. Se você às vezes troca tinta, Exato. ela não chega naquela cor. Durabilidade. Por isso que, assim, uma das coisas delicadas também no nosso setor de impressão digital inkjet é quando você está utilizando sempre aquela tinta original, vamos dizer assim, né? Ou que seja aquele mesmo insumo e vai fazer a troca por um outro fornecedor. Então, isso daí, na verdade, pode desencadear... isso aí desencadeia um monte de problemas, né? Sim, pode desencadear, é verdade. Assim, não tem... Porque você vai ter que lavar a máquina. Você vai ter que limpar todo o sistema de tinta. Você vai usar solvente para isso.
Se você não fizer isso, eu já vi um caso, era final de semana, era um azul, como é aquele azul encardido? Reflex Blue. Era um azul Reflex Blue, era material da Goodyear. E estava sendo rodado no final de semana, e o cara com problema, aí o fabricante do vinil pediu ajuda, a gente foi. Olha que coisa. E uma das coisas que eu tinha perguntado, você trocou de tinta? Não, não troquei de tinta. Cara, o cara pegou um job gigante, ó a asneira. Ele pegou um job gigante, caríssimo, de muita produção, pediu pro pessoal usar uma outra tinta mais barata. Para fazer, chegar no máximo de lucro possível. Tentar chegar no máximo de lucro possível. Teve um problema de impressão, o cliente não aceitou, devolveu. Depois ele teve que lavar todo o equipamento para entrar com a tinta boa, só que tinha resíduo. E o cara... Um outro problema de brasileiro é mentira, né, cara? Mentira abominável. O cara dizia assim, cara, ele jurava, eu não troquei a tinta. Aí a gente pegou com a conta fio em cima do material e tinha um pinguinho branco de não tinta, de não impressão. Isso é característica de resíduo de porque solvente. Entupiu ali o nozzle, né? Ele deu um... Tinha um resíduo de solvente que deu um espirrinho junto e onde ele pingou, ele vai repelir. O solvente, ele não é que vai repelir, ele não vai deixar a tinta ficar ali, ele vai dissolvê-la. Então a gente viu aquele pingo. Cara, você falou que não trocou de tinta? E o que é isso aqui? O que é esse vazio aqui, vamos chamar assim? Então, isso é um outro problema também. Mas, voltando ali na parte técnica, você tem que ter tudo isso considerado. E a parte de custo é um outro problema. Eu estava discutindo com um empresário há pouco tempo. Ele tem 3 filhos. A filha está com ele no negócio de impressão digital. Um filho é dentista, outro sei lá o que é. E o prédio é dele. Eu estava dizendo para ele que a empresa deveria pagar um aluguel pelo uso do prédio. E ele, não, mas é tudo meu. Assim, cara, quando você faltar, se os seus outros 2 filhos não quiserem ficar no negócio de impressão, a sua filha vai ser desalojada. Vai ser, como é que fala? Quando... Desaloja mesmo, sim, né? Sim. Vai ser expelida dali. Porque eu já vi isso acontecer, Luiz. Parece uma chatice, pô, que conversa de Zé Frizinho. Parece. Mas acontece no dia a dia. Então, o cara que não tem a cultura de controlar custo, na verdade, ele não enxerga. Tem que controlar tudo, na verdade. Tem que controlar tudo. Para você poder, no final, saber se você ganhou ou se você perdeu. E que, na verdade, pelo menos faz a coleta dessas informações e pode até, inclusive, também fazer a inteligência, vamos dizer assim, desses dados, né? Porque não é só coletar os dados, mas precisa ter também quem faça um estudo sobre aquilo, né? Aproveite esses dados, né? Ou seja, aí vem o trabalho mesmo de inteligência. E quem faz isso, basicamente, é o software também, né? Quem faz a captação, essa compilação, e aí deixa aquilo disponível para você fazer depois um trabalho, um estudo mesmo, né? Então, assim... porque o software... Porque a máquina, na verdade, ela só vai fazer ali, né? Ela concretiza, ela é repetidora. Agora, mas quem tem esses dados todos são os softwares, né? O software, assim, trocando... Se eu tivesse que definir o software, ele é um cara que faz milhares de cálculos por segundo. Ninguém vai fazer isso. Nenhum de nós, por mais extraordinária que seja a nossa capacidade, vai conseguir fazer milhares de cálculos por segundo. E tudo ao mesmo tempo. Por isso que a gente só precisa dele por isso, cara. É uma ferramenta, né? Tem que entender que é uma ferramenta, cara. Luiz, eu fui orçamentista em 1991 na Pracolar. Eu era orçamentista. Eu fazia o cálculo na mão. Eu calculava o papel, o material, né? Vinil que fosse. Eu calculava o substrato. Eu calculava a perda. Calculava o imposto. Cada máquina perdia de forma diferente. A gente tinha uma lógica. Eu passava o dia escrevendo orçamentos, fazendo na mão. Mas isso é importante, porque se você não tiver esse conhecimento... que é o conhecimento que você precisa ter para fazer o cálculo certo. Mesmo que depois você utilize o software que faça isso tudo automaticamente, você precisa ter esse conhecimento.
Eu sou adepto de que as pessoas aprendam as coisas primeiro manualmente, para depois entender o que um software faz. Eu, por exemplo, eu tive no Senai cálculo aplicado. Cara, eu aprendi a fazer integral. Eu achava aquilo o fim do mundo. Eu tinha uma amiga engenheira que ela falava, Robinho, integral? A gente usa integral para calcular uma área que não é uma área que você mede assim facilmente, uma área fragmentada. A integral é uma forma de você calcular fragmentos e somá-los e integralizar. Isso se chama integral. Uhum. E eu não sabia onde que se aplicava na área de impressão. Se aplica. Sim. Tem integral, porque na hora que você tem... Todos os segmentos ali, depois você integra, né? Quando você tem, por exemplo, uma imagem, você não sabe qual a área de cobertura da imagem. Para você saber a área de cobertura, você tem que integralizar todos os pontos que formam a imagem. Por cor, por canal. Todos os pontos do cian, todos do amarelo, todos do magenta, todos do preto, todos de uma cor, de um canal branco que especial. Usa muito, né? O branco. E, Robson, só para a gente arrematar aqui, você tinha falado, abriu a questão da automação, né? No que é assim... Fundamental hoje, cara. Em que pé está essa automação hoje no mercado de grandes formatos e impressão digital e no que ela... Tá. Ela não precisa ser um privilégio dos grandes, porque a automação está muito acessível. E a automação é uma resposta hoje à necessidade de velocidade, necessidade de repetição e a necessidade de mão de obra qualificada. Porque se eu tenho algo que é repetido e eu posso aplicar ali as melhores práticas para que um software, para que um sistema faça, ótimo. Eu vou ganhar produtividade, eu vou ganhar escala e eu vou depender menos de pessoas. Porque, cara, as pessoas elas têm necessidade, não é só uma questão de conhecimento. Essa noite nasceu o nenê de uma amiga minha, da Viviane. Ela foi às pressas para a maternidade. E ela trabalha numa grande indústria de impressão. Ela teve que ir às pressas ganhar o Zé Pedro. Como é que faz? Você não sabe. Alguém bateram no meu carro outro dia. Eu estava indo para uma reunião, trânsito, chuva. Doença, né? Tem várias. A pandemia mesmo foi... A pandemia, um reflexo colateral positivo foi que ela colocou todo mundo para pensar com mais boa vontade a respeito de automações e processos remotos. Sim. E é uma resposta para isso, cara. Se tem uma coisa que você faz sempre, por que não automatizar? Você faz sempre. Toda semana, todo dia, várias vezes ao dia. E aí o software vem para isso, ele é uma ferramenta de automatização. Ele é uma ferramenta para automatização. E existe um outro ponto, uma outra sofisticação, que é a integração, que é os softwares se conversarem. Então, o teu software de ERP conversar com o teu software de CRM e o ERP conversar com o software de produção, para eu saber, por exemplo, quanto que eu gastei de tinta num job e poder fazer o pós-cálculo. Porque aí eu vou saber efetivamente quanto que eu ganhei ou que eu não ganhei. E se eu tenho margem, por exemplo, numa disputa mais apertada, eu tenho que saber tudo que eu gasto naquilo para poder dar um preço e brigar com o concorrente. É medição, é dado, cara. Você precisa ter dados. E se tem uma ferramenta, se a integração chega nessa sofisticação de fazer com que diferentes sistemas, diferentes fontes de dados possam se cruzar, perfeito. Tem que ter inteligência disso tudo também, né? Assim, quem tem... Quer dizer, quem tem que fazer isso basicamente é o gerente, o diretor, quem está ali administrando a gráfica. Precisa ter essa inteligência, essa concepção de que tem uma quantidade enorme de dados ali na empresa, né? Se você realmente... No único dia ali, por exemplo, você pega quantos jobs tem ali num único dia. Só naquele dia lá, a quantidade de informação que foi captada, né, desde do comercial até a integra final de todos esses jobs aí, você já tem uma massa, em um dia só, uma massa gigantesca de informação que depois você precisa fazer alguma coisa com ela, né?
Eu tenho o cliente mais heavy user que a gente tem, ele recebe 8.500 arquivos por dia. Muita coisa. Ele não é só comunicação visual. Ele tem a comunicação visual, a sublimação, o têxtil, a impressão offset, a impressão digital de toner, E na verdade é o caminho cada vez mais... que é o caminho que todo mundo já vislumbra, né? Que assim, é ter cada vez mais soluções para... ou na verdade você tem uma solução, que no caso é um inkjet, que imprime praticamente tudo. Então você pode, com ela, com a mesma tecnologia que seria um inkjet, trabalhar para vários segmentos, né? Então também tem isso, né? Ele é o mais flexível. Porque virtualmente ele imprime qualquer coisa. Imprime qualquer coisa. Então a tendência é que ele realmente vá para todos os segmentos, não fique só mais no grande formato, né? Então, assim, não, ele vai para várias áreas. Hoje, a gente está vendo, a gente teve mês passado o Expo Print. Eu vi... perdão. Eu vi diferentes fabricantes asiáticos com máquina inkjet para imprimir em bobina, cara. Para fazer material, não é de comunicação visual, não. O inkjet entrou naquele mercado que antes era atendido pelo offset. Sim, cada vez mais. Na Drupa, eu vi embalagem num nível... Cara, eu tô torcendo para começar aqui. Já temos aí algumas empresas que já estão adquirindo. Cara, isso é sensacional, é fantástico. Infelizmente, o empresariado da embalagem é muito tradicional. Eles pensam assim... cara, parece aquela cabeça dos anos 70. Carro Volkswagen é o que não quebra. É essa a cabeça dos caras. O cara da embalagem que entrar no inkjet, oceano azul para esse cara. E pensando também nos softwares. Robson, terminando aqui. Beleza. Passou rápido, né? Cara, muito rápido. Se deixasse, a gente ficava... daria pra gente ficar muito mais tempo, cara. Legal. Então, assim, obrigado de novo pela participação. Obrigado, aí. Luiz. Bacana. Vamos depois pensar em outros assuntos aí pra gente voltar também. A gente pode desdobrar, se o pessoal quiser mandar pergunta. Isso, então assim, já fica a dica, né? Se quiser, esse nosso podcast aqui, a nossa gravação, ele vai pro canal do InfoSign no YouTube. Legal. Ele vai ficar na íntegra lá, então assim, quem quiser perguntar pro Robson, né, pode colocar lá nos comentários. É sempre legal também, né? Isso é uma coisa que a gente recomenda, fazer comentário, curtir, compartilhar. É importante, trocar ideia. Trocar uma ideia, mandar... Se discordar e tiver uma ideia diferente, cara, eu não tenho compromisso com engano ou equívoco. Eu tenho o maior prazer de discutir as coisas e procurar evolução. Sim, até inclusive indicar aí outros assuntos para o Robson vir falar de novo. Boa, estou à disposição, cara. Beleza? Obrigado, Robson. Obrigado. Pessoal, obrigado aí, valeu. Quer deixar seu contato também, Robson? Quero. Eu vou deixar o contato de WhatsApp, 11 98634 8634. O site da empresa é coreprocesso.com.br. A gente tem rede social Instagram, que é o core_e_processo, né? @ né? E tem um outro meu, que é um outro negócio paralelo que eu tenho, que é palestra gráfica, que é o @palestra gráfica. A gente está disponível para quem quiser e tiver interesse de... Fazer uma palestra técnica aí, sobre gerenciamento de cor, software, equipamento. Cara, eu adoro as meninas da Future Print. Porque eles me convidam, quase todo ano eles me convidam para palestrar. Você está sempre indo lá, na verdade. Eu tô sempre indo lá. Eu gosto pra caramba. E tem lá o outro podcast da gente. Também, né? O Printcast. Que é o Printcast, né? Então é @print.cast. TV Abigraf e Printcast. Lá a gente aborda temas mais... mais da área gráfica. Mais da área gráfica mesmo, né? Do convencional. A gente fala de tudo, mas é importante falar do inkjet, da comunicação visual e dos grandes formatos, porque o cliente é um só, cara. Sim. No final das contas, né? O cliente é um só, quem manda é o cliente. O cara que... o profissional de atendimento ou dono do negócio, ele tem que estar ligado no seguinte: quanto mais opções ele tiver de impressão,
melhor, porque o cliente é dele. E o cliente é isso mesmo, ele assim, não está preocupado se você tem inkjet, offset, flex ou rota, ele quer um impresso. Ele quer que você resolve. Ele quer que resolve, exatamente. Ele quer que você resolve. Eu tinha um caso, estava ajudando um cara a montar a empresa durante a pandemia, o cara de label. E a gente pegou, foi uma consultoria que eu dei, e a gente pegou um player de cerveja, cervejaria artesanal. E a gente montou toda uma estrutura para receber esse cara na empresa, para mostrar tecnologia. A gente montou mesa e tal. Ele estava atrasado, que ele tinha que ir para Jabuticabal. Ele parou na porta da empresa, cara, o circo montado. Só não tinha banda. Ele olhou pra gente e ele falou assim: senhores, eu preciso do meu rótulo. Desculpa. O que vocês vão me mostrar é do mundo de vocês. Eu não faço a menor ideia. Nem aí, porque o meu negócio é fazer cerveja. O meu negócio é fazer cerveja. É isso aí, mas é isso aí. Faça bem meus rótulos que eu faço cerveja. É isso aí. É isso. Beleza, Robson. Obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado. Falou, pessoal.